Olá, olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar a partir agora do slide 99. Essas aqui são as principais características, né, do processo administrativo, né? ênfase na prática da administração, reafirmação dos postulados clássicos, a ênfase também nos princípios gerais da administração e a ênfase também nos objetivos e nos resultados e no ecletismo, né? Eclético, ser eclético é muito bom. Gostar de várias coisas, várias opiniões, e a empresa realmente tem que estar nesse pensamento. Então, ênfase na prática da administração, né? Caracteriza também como uma forte realmente ênfase, né, no aspecto mais prático da administração, que é pela busca de resultados concretos e palpáveis, sem descuidar dos conceitos teóricos da administração. É realmente aquela questão, né? Porque concreto e palpável. Às vezes, na teoria, não é viável para certos tipos de empresa. Então, precisa realmente de uma adaptação que seja mais próxima da realidade. Outra coisa é visar-se realmente no desenvolvimento dos conceitos de forma prática em sua utilização, que é realmente a ação administrativa. Outra teoria bastante interessante que tem valor é a questão da operacionalização da prática, né? Ser uma prática operacional, focada no resultado das operações da empresa, independente qual sejam as operações. Né? Na reafirmação dos postulados clássicos, temos aqui a reação sobre a enorme influência das ciências do comportamento em detrimento dos aspectos econômicos e concretos. Por exemplo, o comportamento das pessoas mudam com o tempo, então as empresas têm que se adaptar de uma forma econômica que atenda à necessidade baseada nessa mudança que vem acontecendo. Então, a organização tem que ter uma relação de linha e assessoria voltada no problema da autoridade e também da responsabilidade, departamentalizando também todos os conceitos clássicos e realizando também um alinhamento direto com a abordagem neoclássica. Tem que ter toda uma estrutura visando o passado, também visando o futuro para entregar o resultado. Já na ênfase nos princípios gerais da administração, é onde estabelece também normas de comportamento administrativo e os princípios que os clássicos utilizam como leis científicas são retomados como critério mais ou menos elásticos para a busca de soluções administrativas práticas. Problemas que acontecem na empresa e vai se realmente utilizar, né, algumas soluções práticas para resolver esses problemas, baseadas nas leis científicas, né, as leis clássicas e tradicionais usadas na administração antiga. Já na ênfase nos objetivos e resultados, pessoal, é uma função dos objetivos e resultados que visa uma organização que deve ser realmente dimensionada, estruturada e orientada, né? Qual é a ênfase? O objetivo e resultado. Então, pronto, todo o funcionamento da empresa tem que ser trabalhado para conseguir os objetivos e resultados. Então, todo o corpo de capital humano, toda a estrutura financeira, a estrutura logística, comercial, atendimento, tudo voltado para os objetivos e resultados. E também são exatamente os objetivos que justificam realmente a existência de uma operação. Se a empresa ela não estiver lucrando, né, vai chegar um momento que ela vai encerrar suas operações. Então, quando ela coloca um objetivo de faturar um valor elevado, de crescer e crescer a cada mês, crescer a cada ano, então a empresa cresce e se transforma numa estrutura cada vez maior. Então, essa ênfase eu acho que é muito interessante, né, para todas as empresas. Aí vem a pergunta, como fazer? Como deve ser feito, né? As empresas precisam realmente analisar e estudar a melhor forma, a forma que seja mais adequada para utilizar-se nas mudanças. Tem pessoas realmente que não aceitam mudanças, mas mudança vai ser necessária. Enquanto as outras teorias davam ênfase nos meios do neoclassicismo, também visando resultados e objetivos, né? Essa aí visa realmente focar nos resultados e os objetivos. Já no ecletismo dos neoclássicos, os autores neoclássicos, pessoal, embora eles se baseiam, né, fortemente na teoria clássica e tradicional, eles são amplamente ecléticos, né? Ele absorve o conteúdo de quase todas as outras teorias administrativas, né? É você usar as várias ferramentas, as várias formas de você atuar para resolver os problemas que aparecem na empresa. Temos aqui os 11 princípios da administração mais utilizados, né? O primeiro princípio é quanto ao objetivo, né? Os objetivos da empresa e seus departamentos devem ser claramente definidos e estabelecidos por escrito. A organização deve ser simples e flexível, nada burocrática, nada complicada, nada indecifrável. Tem que ser objetivada, como o nome próprio diz. Quanto às atividades, as responsabilidades designadas para uma posição devem ser confinadas tanto quanto possível ao desempenho como também uma simples função.
As funções devem ser designadas para os departamentos na fase de homogeneidade e também no sentido de alcançar a operação mais eficiente e mais econômica. É fazer as atividades gastando menos, é fazer as atividades com eficácia e eficiência, é fazer as atividades com foco, é fazer as atividades com visando as funções para conseguir realmente o objetivo. Quanto à autoridade, né, deve se alinhar, deve ser linhas claras, né, deve haver linhas claras de autoridades, também descendo do topo até a base da organização e responsabilidade da base ao topo. Como assim, autoridade? Né? Empresa grande tem um dono, às vezes não é o dono, às vezes é o diretor, às vezes é o CEO, às vezes é o presidente. Aí abaixo tem os gerentes, tem os administradores, tem supervisores, tem analistas, tem toda uma estrutura, uma cadeia, né, uma pirâmide de funcionalidade de autoridade também. Então, a responsabilidade tem que vir de cima para baixo, de baixo para cima o tempo todo. Né? Não adianta cobrar somente quem está embaixo da empresa e os grandes não executarem. Por exemplo, é obrigado todo mundo usar crachá. Aí o presidente, o gerente, o diretor não usam crachá, somente o pessoal das operações. O que é isso? Para que isso? Né? Para que essa distinção? Para que esse apartheid? Né? Então tem que realmente ter esse foco. A responsabilidade também da autoridade de cada posição deve ser claramente definida por escrito. Você vai fazer isso, aquilo e aquilo outro. Ninguém vai fazer atividade de ninguém sem devida autorização responsável. Outra coisa, deve ser sempre acompanhado de um correspondente à autoridade. Ah, você deve fazer isso, beleza. Então me dê uma informação, como é que eu devo proceder, na pessoa sempre superior. Nada o inferior é injustificável, né? O inferior mandar no superior e o superior executar. Não, o superior deve ouvir, né? Todas as pessoas, independente de qual seja a sua posição. Mas a autoridade ela vem de cima para baixo, né? Então tem que seguir realmente essa sequência. Então, a autoridade para tomar ou iniciar a ação deve ser delegada ao mais próximo possível da cena da ação. Por exemplo, vendas. Ah, como vai ser a estratégia de vendas? Quem vai decidir é o gerente de vendas. Qual vai ser a forma do pessoal da contabilidade? O gerente contábil. Então, todo mundo vai ter sua tomada de decisão e iniciativa de ações baseada na autoridade e o cargo na qual exerce dentro da empresa. Outra, o número de níveis de autoridade deve ser o mínimo possível, né? Gerente nível 2, 3, 4, gerente nível 55, para chegar ao número um vai demorar muito. Então, para que tanto isso? Para que tanto uma pirâmide que quando o funcionário ele olha, ele diz que é inalcançável, né? Tem que ser algo realmente alcançável e plausível ao sucesso. Tem também aqui quanto à relação. Há um limite quanto ao número de posições que pode ser realmente eficientemente, né, supervisionado por um único indivíduo. Cada indivíduo da organização deve reportar-se apenas a um único supervisor. Porque, imagine só, o supervisor 1 disse uma coisa, o supervisor 2 disse uma coisa, o supervisor 3 disse uma coisa totalmente diferente. Então, complica, né? Você vai ouvir quem? Você vai escutar quem? Então, deve ser direcionado a um único supervisor. A responsabilidade da autoridade mais elevada para com os atos dos seus subordinados é totalmente absoluta, né? Quanto mais você tem uma autoridade, então é absoluto. O que você disser, está dito. A empresa não pode mudar, né? Tem que dar realmente a credibilidade às pessoas que têm autoridade na empresa. Para os autores neoclássicos, pessoal, a administração ela consiste em orientar, dirigir e controlar os esforços de um grupo de indivíduos para um objetivo comum. E o bom administrador é naturalmente aquele que possibilita ao grupo alcançar seus objetivos com o mínimo de desperdício de recursos, de esforço, com menos atritos e com outras atividades úteis, né? A gente pode perceber que toda a estrutura ela tem que funcionar de uma forma produtiva, nada de improdutivo. Então, no fundo, todas as instituições são organizações e, consequentemente, têm uma dimensão administrativa comum, específica e especial. Temos aqui Peter Drucker, né, ele salientou aqui os três aspectos principais da organização. Quanto aos objetivos, né, as organizações não vivem para si próprias, mas são meios, são órgãos sociais que visam a realização de uma tarefa social. Quanto à administração, que todas as grandes organizações são diferentes em seus objetivos, em seus propósitos, mas são essencialmente semelhantes na sua área administrativa, funcionam basicamente igual, mas tem, como é que eu posso dizer, que nem um almoço, tem um tempero diferente. Cada pessoa cozinha um arroz de um jeito, mas às vezes o tempero muda o sabor.
Então isso faz toda a diferença. E também quanto ao desempenho individual, que é o campo onde há menor diferença entre as organizações, onde o desempenho individual e a eficácia do pessoal trabalha dentro das organizações. E as organizações, pessoal, só atuam à medida que seus administradores agem. Cada empresa deve ser considerada sob o ponto de vista da eficácia e eficiência. Qual é a diferença de eficácia e eficiência? Eficácia é uma medida de alcance de resultados. A eficácia da empresa, pessoal, refere-se à sua capacidade de satisfazer uma necessidade da sociedade ou do mercado por meio de seus produtos e serviços. Já a eficiência é a medida de utilização dos recursos nesse processo. É uma relação entre custo e benefício, ou seja, é uma relação entre os recursos aplicados e o produto final obtido. Fazer uma diferença básica entre eficácia e eficiência, pessoal. Eficácia é você entregar o resultado na qual realmente foi designado. Já a eficiência é entregar esse mesmo resultado com menos recursos, mas com mais qualidade. Então, isso muda. As empresas sempre vão visar esses dois patamares. Contudo, nem sempre a eficácia e a eficiência andam de mãos dadas. Uma empresa ela pode ser eficiente em suas operações, mas não pode ser eficaz, ou vice-versa. Eficiência visa a ênfase nos meios, já a eficácia, os resultados. A eficiência é resolver problemas, a eficácia, atingir resultados. A eficiência, por exemplo, é jogar o futebol com arte. A eficácia é ganhar a partida. Isso varia com cada empresa, varia com cada operação. O princípio básico da organização, pessoal, segundo os autores neoclássicos fundamentais, eles dividem em 4 pontos: divisão do trabalho, especialização, hierarquia e distribuição de autoridade e responsabilidade. Na divisão do trabalho, para ser eficiente, a produção deve se basear na divisão de tarefas, que nada mais é que decompor um processo complexo em uma série de pequenas tarefas. Iniciou-se pelo operário na administração científica e depois ampliou-se para os escalões superiores na teoria clássica. E também gerou maior especialização e detalhamento das tarefas e também um melhor aproveitamento do trabalho especializado por meio da departamentalização, onde as pessoas começaram a trabalhar com suas funções específicas, atividades específicas dentro da empresa. E as consequências dessa divisão foram maior produtividade e melhor rendimento ao pessoal envolvido, maior eficiência da organização, redução dos custos da produção, principalmente de mão de obra e de materiais diretos. A própria organização, pessoal, ela passa a desdobrar-se em 3 níveis administrativos, como vocês sabem. O operacional é mais baixo, o intermediário, gerencial, e o institucional, dirigentes e diretores, que é o superior. Então, esses 3 níveis dividem e definem realmente essa separação de hierarquia dentro do trabalho. Então, são consequências naturais que surjam, divisões de tarefas. É natural cada um fazer uma atividade específica. Porque se todo mundo fazer alguma coisa, um vai fazer melhor, outro vai fazer menor. Então vai criar um desnível dentro do próprio setor, do próprio departamento. Então é necessário que isso surja uma separação. A hierarquia, pessoal, deve levar ao conceito de autoridade. À medida que se sobe na escala hierárquica, aumenta o volume de autoridade do ocupante ao cargo. Quanto mais você cresce dentro da empresa, mais responsabilidade e mais atividades. Para vários autores, a autoridade realmente é conceituada para o poder formal e também significa dar o direito de dar ordens, dar o direito de escolher, de decidir. Para os neoclássicos, a autoridade é um direito formal e legítimo de tomar decisões, transmitir ordens e alocar recursos para alcançar os objetivos desejados pela organização. Então, para vários autores, a autoridade é conceituada como poder formal e que significa realmente o direito de dar ordens. Para os neoclássicos, como falando aqui, é o direito formal e legítimo para tomar decisões, transmitir ordens e alocar recursos para alcançar os objetivos desejados pela organização. A autoridade é alocada em posições da organização e não em pessoas. Esse cargo é para fulaninho. Não, esse cargo é a função que o fulaninho executa. Os administradores ele têm autoridade devido à posição que ocupam. Outros administradores na mesma posição têm a mesma autoridade. Também têm a mesma formação também para executar e dar ordens. A autoridade é aceita pelos subordinados e dos superiores porque acreditam realmente que eles têm o direito legítimo
transmitido pela organização de dar ordens e esperar pelo seu cumprimento. Se der certo, beleza. Se der errado, eu recebi ordem de fulano e tal, que ele é meu superior. Então o superior ele vai ter que assumir a responsabilidade, né? No bom ou no ruim ou no bom, independente. E a autoridade, pessoal, flui abaixo através da hierarquia verticalizada, né? A autoridade flui realmente do topo até a base da organização e as posições do topo têm mais autoridade do que as posições de base. Isso aí é notório, é uma pirâmide mesmo. Quem está na ponta da pirâmide vai mandando de quem está embaixo até chegar realmente na base, tá? De toda essa estrutura organizacional. Já a responsabilidade, pessoal, ela significa o dever de desempenhar a tarefa ou atividade para a qual a pessoa foi designada. Geralmente, o grau de autoridade é proporcional ao grau de responsabilidade assumido pela pessoa. A autoridade maior que responsabilidade é o autocrático ou tirano. Já a autoridade menor do que responsabilidade também aumenta a dificuldade da tarefa. Tem que ter um equilíbrio. Depois surgiu o conceito de delegar, delegação. É o processo de transferir autoridades e responsabilidade para posições inferiores da hierarquia. É você transferir responsabilidade, delegar funções. Olha, você vai ser responsável por isso. Então, eu preciso desse resultado até a próxima sexta-feira. A delegação pessoal é muito importante para desempenhar, tirar o peso, né, da liderança de certas pessoas. Isso ajuda realmente a comunicação empresarial e o desempenho. Já a hierarquização da organização representa também uma distribuição da autoridade e da responsabilidade. Todo mundo tem responsabilidade e autoridade sobre o cargo no qual exerce. Isso é importante porque tira um pouco da responsabilidade de somente uma ou poucas pessoas. Temos aqui a centralização versus a descentralização. A teoria clássica defendia a organização linear, caracterizada pela ênfase dada à centralização. Já a científica defendia a organização funcional, exclusivamente descentralizada. Alguns setores, pessoal, precisam realmente trabalhar na função clássica, outros na função científica. A centralização e descentralização refere-se ao nível hierárquico na qual as decisões devem ser tomadas. A centralização significa que a autoridade para tomar decisão está alocada próximo ao topo da organização. Já a descentralização é alocada aos níveis mais baixos da organização. E quais são as vantagens da centralização? São que as decisões são tomadas por administradores que possuem uma visão global da empresa, né? Às vezes aquela pessoa que começou de baixo, cresceu, cresceu, cresceu e ele está no topo, ele tem uma experiência, ele tem uma visão que pode realmente tomar decisões positivas para a empresa. Os tomadores de decisão no topo são geralmente melhores treinados e preparados para que os outros que estão abaixo, nos níveis menores. As decisões são maiores, né, são mais consistentes com os objetivos empresariais globais, né? É mais baseado na visão, missão e valores da empresa. E ela também elimina esforços duplicados de vários tomadores de decisão e também reduz o custo de operações. Às vezes a ordem já vem de cima, então fica mais fácil você trabalhar quando a ordem já vem realmente trabalhada. E quais são as desvantagens, né? As decisões são tomadas por administradores da cúpula que estão distanciados realmente de fatos e das circunstâncias da grande maioria. Às vezes quem decide é a matriz, que fica em São Paulo, algo que está acontecendo em Recife, né? É totalmente desproporcional. Tem que ter realmente uma descentralização nesse caso. Os tomadores de decisão no topo são raramente pessoas que têm contato com as outras pessoas e situações envolvidas, né? Às vezes chega o problema e ele não entende a essência do problema, né? Aquelas pessoas que estão mais baixo, elas captaram realmente a essência do problema. E as linhas de comunicação da cadeia escalar provocam demoras e também maior custo operacional, bastante. É um custo operacional bem maior. E as decisões têm de passar pela cadeia escalar, envolvendo intermediários e possibilitando distorções e erros pessoais no processo de comunicação das decisões. Aí do supervisor foi para o gerente, do gerente foi para o diretor foi para o presidente, e nesse meio do caminho faltou informação. Ou então foi aquela brincadeira do telefone sem fio. Sempre vai chegar errado. Temos aqui as descentralizações e suas vantagens, né? Como as decisões são tomadas mais rapidamente pelos próprios executores da ação. Eu tenho o poder de decidir, então eu tomo imediato, só informo ao meu superior. Isso aí fica melhor, é mais rápido. Os tomadores de decisão são, na maioria das vezes, que têm a informação sobre cada situação. Tem maior participação no processo decisório e promove motivação e moral elevada entre os administradores médios. Proporciona um excelente treinamento para os administradores médios. Por quê? Ele tem a experiência, ele está mais próximo, ele está com contato
né, na maioria das vezes do problema. E quais são as desvantagens? Né? Ele pode ocorrer falta de informação e coordenação entre os departamentos envolvidos, já que ele não tem autoridade para delegar em outros setores. Tem um maior custo pela exigência de melhor seleção e treinamento dos administradores médios, né? Tem isso também. Tem o risco também da subobjetivação, onde os administradores podem defender mais os objetivos departamentais do que os empresariais. Isso é problema, isso foge um pouco da missão, visão e valores das empresas. E as políticas e procedimentos podem variar enormemente nos diversos departamentos. Às vezes o departamento tem mais autoridade, outro departamento tem menos autoridade. Isso aí causa um atrito. Todo povo tem sua própria cultura, né, relacionada à cultura organizacional. E é o modo de vida do próprio indivíduo dentro da organização onde desenvolve seus participantes. A cultura de organização ela não é estática, ela muda, é permanente e também permanentemente. Ela sofre alterações ao longo do tempo e depende de vários fatores, como interno e externo. Os autores também consideram que mudar a estrutura organizacional não é suficiente para mudar a organização. A única maneira de fazê-lo é mudando sua cultura. E para mudar a cultura, pessoal, é complicado. Demora muito dinheiro e tempo. E para mudar a cultura e o clima organizacional, a organização precisa ter capacidade inovadora, ou seja, ter as seguintes características: adaptabilidade, ser flexível e receptivo, senso de identidade, compreensão do passado e do presente para não cometer erros no futuro, perspectiva exata do meio ambiente, onde tem uma percepção realista e a capacidade realmente de investigar e diagnosticar e compreender. A integração entre os participantes de tal forma que a organização possa se comportar como um todo orgânico. Já no conceito de mudança, o mundo hoje ele caracteriza-se de um ambiente em constante mudança. Este ambiente que envolve as empresas é extremamente dinâmico, exigindo delas uma elevada capacidade de adaptação, como também condição básica de sobrevivência. Toda essa multiplicidade de variáveis complexas, mutáveis, levou à seguinte conclusão: apenas esforços isolados, lentos e gradativos de se taparem algum buracos da organização são insuficientes para levar o barco adiante. Então precisa realmente de um esforço generalizado. Tornou-se também imperiosa a necessidade de estratégias coordenadas e de mais longo prazo, para que o objetivo de desenvolver climas dentro da organização, maneiras de trabalhar, relações de sistemas de informação e de comunicação que realmente sejam congruentes com o prognóstico futuro. E assim finalizamos, né, o nosso slide de hoje. Pessoal, boa aula, até mais, até o próximo encontro.